Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia a todos. Dando continuidade ao assunto que a gente começou ontem, sobre essas leis da semeadura, sobre esses princípios divinos que regem a nossa vida em todas as suas áreas. Ontem a gente falou sobre aquela lei que diz, né, que a gente só colhe aquilo que a gente planta. E é uma verdade isso, nós vimos, não é uma questão humana, não é um princípio que foi o homem que criou, não faz parte do nosso comportamento, simplesmente pelo nosso entendimento social, mas uma determinação de Deus, e isso rege a nossa vida, não só no aspecto espiritual, mas no aspecto material também. Nós só colhemos aquilo que a gente planta. E hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma dessas leis, aquela que apresenta uma sequência nesse processo, que diz o seguinte: olha, primeiro você planta e só depois você colhe. Lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Como a palavra deixa clara para a gente, como a própria natureza nos revela, bem diante dos nossos olhos, antes do verão sempre vem a primavera, antes do inverno sempre vem o outono, antes do dia sempre vem a noite. E antes da colheita sempre virá a semeadura. Primeiro você planta e só depois você colhe. Há muitas pessoas que querem inverter esse processo, querem ter uma vida abençoada sem plantar antes, querem sucesso nos seus relacionamentos sem terem investido nele antes, querem sucesso na sua vida profissional, querem unção na sua vida espiritual, sem antes orar, sem antes buscar, sem antes se preparar, sem antes meditar na palavra de Deus. Queremos ser imediatistas, queremos a bênção e queremos já. E a Bíblia nos ensina que não é assim. Jesus, antes de subir às maiores alturas, teve que se esvaziar e se fazer homem. Primeiro ele semeou na sua própria vida, na sua própria carne, para depois ser elevado às maiores alturas e estar hoje à direita do trono de Deus. Jesus ele veio para nos ensinar esse processo. A própria Bíblia, a natureza nos revelam esse processo. Então, se você quer colher, primeiro, saiba, você tem que plantar. É interessante a gente entender também o que é plantar, o que é semear. Que semente é essa? Semente não tem a ver só com dinheiro ou com recursos. Semente é tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que nós possamos alcançar nosso propósito. Uma semente, ela é a expressão de um propósito. E o propósito da semente é ela se sacrificar e dar vida a algo novo, crescer e frutificar e dar muito fruto. Ou seja, o propósito da semente é ser uma bênção. E esse também é o propósito do homem. Deus falou isso para Abraão lá no princípio. Seja você uma bênção. Através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O nosso propósito diante de Deus é que nós sejamos também uma bênção. E as sementes são aquelas que nós recebemos de Deus, e em tudo aquilo que recebemos de Deus são sementes. Nosso tempo, nossa inteligência, nossa capacitação, nossos dons, nossos talentos, nossa casa, nossa vida, tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos são sementes. E sementes que temos que semear. Há um outro princípio, uma espécie de lei também, dentro desse entendimento, que é uma verdade. A Bíblia diz que Deus ele dá a semente ao que semeia. Isso está lá na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 10 e 11, que diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e aumente a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual for que por nós se dê graças a Deus. A Bíblia ela não fala assim, Deus dá semente ao que guarda. Deus dá semente ao que guarda para si. Não. Deus ele dá a semente ao que semeia. Então, nós não fomos chamados para estarmos apenas recebendo dons ou recebemos a bênção.
Nós fomos chamados para semear. E quanto mais eu semeio, ou seja, quanto mais eu aplico os dons, os talentos, as sementes que Deus deu a mim, quanto mais eu aplico, mais Deus ele me dá dessa semente. Porque essa também é uma lei do Senhor. É uma determinação da parte de Deus. Ele dá a semente ao que semeia. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer uma colheita abençoada, se você quer um relacionamento abençoado, se você quer uma família abençoada, se você quer filhos abençoados, primeiro você tem que semear. E semeie com abundância, semeie sem cessar. Semeie de dia, semeie de noite. E você vai ver que depois de você semear, no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai abençoar a sua colheita e você será bem-aventurado. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Para a área espiritual, material, financeira, espiritual, emocional, em todas as áreas da sua vida. Primeiro, você tem que plantar para depois você colher. Essas leis, elas regem a nossa vida e elas não vão cair, não serão substituídas, não tem atalhos e nem formas mágicas. O Senhor ele nos colocou essas leis para que nós possamos observá-las. Sábio é aquele que acata as leis do Senhor. Sábio é aquele que anda segundo a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que a sua sementeira seja abençoada e que Deus dê a você cada vez mais sementes para que você possa semear. Um dia abençoado para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.